E é preciso dizer mais uma coisa: a Declaração Universal dos Direitos Humanos não foi um produto ideológico. Vejam que interessante, ela não surgiu, como muita gente pensa, das esquerdas, né? Eu sou um homem de esquerda democrática, mas eu preciso reconhecer isso publicamente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não surge de direita ou de esquerda, ela surge de uma consensualidade em torno do chamado liberalismo político. E aí, se vocês me permitem, eu quero dizer um pouco mais. Nós podemos ser de esquerda e ser iliberais. Iliberais. Nós podemos ser de esquerda e ser autoritários. Nós podemos ser de direita e sermos iliberais. Podemos ser de direita e autoritários. Como o mundo hoje está vivendo, hoje não há mais uma esquerda autoritária que ameace sistemicamente o mundo, mas nós estamos numa grande onda, numa reonda da direita autoritária no mundo inteiro. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não se dá em torno de esquerda ou de direita, ela se dá em torno do liberalismo político. E ela aí congrega os liberais políticos. Vejam que aqui eu não estou falando de liberalismo econômico, que é outra coisa, cruel, desumana e degradante, violadora da Declaração dos Direitos Humanos. Eu estou falando do liberalismo político. E aí se congregam, naquele momento da história, os liberais políticos de esquerda e os liberais políticos de direita, e produzem a declaração. E nós não podemos esquecer que à frente da declaração, como a grande figura política da Declaração Universal dos Direitos Humanos, está a Eleanor Roosevelt, né? E o que ela representa? Ela representa o liberalismo político de direita, né? Naquele primeiro momento, é interessante, inclusive, lembrar que a esquerda no poder, né, a chamada esquerda do socialismo real, que era muito autoritária, ela não assina a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso vai acontecer muito mais tarde nos países mais progressistas, por pressões históricas. Quem se uniu naquele momento em torno da declaração foi a esquerda politicamente liberal com a direita politicamente liberal. Por que eu estou dizendo isso? Não é apenas por um gosto de historiador. É para dizer que isso também vale para o mundo contemporâneo e para o Brasil contemporâneo. Vamos pegar a tragédia que está acontecendo no Brasil nesse momento. E não me entendam mal, eu não estou aqui fazendo propaganda partidária, eu poderia com muita honra ser filiado a um partido político, mas eu não sou. Por várias razões, inclusive pelo tipo de trabalho que eu fiz ao longo da vida, eu preferi nunca me filiar. Então eu estou aqui honrando o meu papel como historiador e dizendo o seguinte: nós estamos vivendo no Brasil contemporâneo talvez a maior tragédia de toda a história brasileira. Nós estamos a um passo de uma ditadura no Brasil, né? Estamos a um passo de uma ditadura, e que será uma ditadura entranhada por elementos ideológicos. Toda ditadura é terrível, a ditadura civil-militar de 64 em diante no Brasil foi terrível, mas ela não estava entranhada por elementos ideológicos popularizados. Nós temos hoje 30% mais ou menos da população brasileira apoiando ideologia de extrema-direita. Isso não vai passar com o Bolsonaro, mesmo que o Bolsonaro não se eleja, esses 30% de extrema-direita continuam. Então, isso é extremamente danoso e muito comparável àquilo que aconteceu na Alemanha nazista, né? Na Alemanha pré-guerra, né? Muito comparável àquilo que aconteceu na Itália fascista, muito comparável àquilo que aconteceu em Portugal fascista, muito comparável àquilo que aconteceu na Espanha fascista. Ou seja, um substrato populacional expressivo que apoia teorias machistas, misóginas, homofóbicas, anti-intelectualistas, racistas, antipobres, né? Então, nós estamos vivendo nesse quadro, e quando eu falo lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que congregou liberais políticos de direita e liberais políticos de esquerda, eu estou falando também para o nosso Brasil, que hoje é um Brasil extremamente autoritário, uma predominância política autoritária no Brasil. E neste momento nós precisamos aprender com a história dos direitos humanos e recongregar no Brasil, precisamos recongregar também em outros países autoritários, os liberais políticos de esquerda e os liberais políticos de direita, todos em torno de um mesmo ideário, que é o ideário da justiça social, é o ideário dos direitos humanos, é o ideário da paz que se constrói, como dizia Isaías, a paz que se constrói sobre a justiça, porque senão é a paz dos cemitérios, é a paz falsa do autoritarismo.
Então, nós estamos pensando na Declaração Universal dos Direitos Humanos e respondendo à provocação intelectual que me fez o Rosildo, nós precisamos repensar também o contexto atual do mundo, o contexto contemporâneo do mundo, o contexto brasileiro hoje que precisa novamente aprender com aquela história que fechou, digamos, um período, que fechou uma etapa em 1948, com a vitória esmagadora, não apenas na guerra, mas a vitória esmagadora no campo cognitivo, no campo intelectual, no campo político, a vitória esmagadora dos liberais, não apenas de esquerda, mas dos liberais de direita, que juntos construíram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós precisamos hoje ressuscitar essa declaração no Brasil, que é um Brasil às portas do abismo da mais completa e desbragada ditadura, do mais completo e desbragado autoritarismo. Nós todo dia, praticamente, no Brasil, ouvimos e vemos pelos meios de comunicação, sem nenhum pejo, sem nenhum pudor, ameaças de golpes autoritários. Então, nós precisamos congregar forças, novamente, aprender com esses nossos antepassados e congregar forças, superarmos as nossas divisões, porque hoje a grande divisão que está na mesa hoje não é a divisão de ser de esquerda ou ser de direita, que é uma dia de que eu respeito, concordo com o Bob, faz sentido ainda no mundo contemporâneo, mas hoje a grande díade não é esquerda-direita. A grande díade no mundo contemporâneo, e no Brasil contemporâneo, com o seu gigantismo e a sua influência em especial, é a díade autoritarismo versus democracia. Essa é a grande díade. É em torno dela, em torno da democracia, que nós temos que reunir forças para salvar o Brasil, que já se encontra colapsado do ponto de vista econômico, colapsado do ponto de vista do respeito às instituições, colapsado do ponto de vista da destruição, digamos, de um mínimo de competência, de seriedade, de ética na política. Nós precisamos hoje reunir, congregar novamente esforços de todos aqueles que são politicamente liberais, sejam eles de direita, sejam eles de esquerda, para salvar o Brasil desse abismo profundo, dessas trevas profundas, que são as trevas do autoritarismo, que não ajudam ninguém, que só ajudam meia dúzia, que só colaboram com o enriquecimento daqueles que já são milionários e que destroem a vida das famílias. Se fala tanto em família hoje no Brasil, as famílias estão destruídas pela inflação. As famílias estão destruídas porque estão cozinhando com carvão, com lenha, porque não tem dinheiro para comprar gás. As famílias estão destruídas porque não tem dinheiro para comprar remédios. E, eventualmente, os remédios não estão mais sendo distribuídos gratuitamente. As famílias estão destruídas porque não tem dinheiro para pagar aluguel. Então, é belo falar em família, né? É belo falar em família, ao mesmo tempo que a gente destrói as famílias brasileiras e as ameaça cotidianamente com a volta de um autoritarismo aberto, deflagrado, e que vai servir apenas como mais um elemento concentrador de renda, mais um elemento de reafirmação da cultura da Casa Grande da Senzala, que não foi superada neste país. Nós vivemos ainda num país que respira a cultura de Casa Grande Senzala, né? As senzalas são as vilas e favelas brasileiras onde mora toda a mão de obra que existe nesse país, né? E a Casa Grande continua a mesma que sempre foi. Os herdeiros da Casa Grande hoje são aqueles que sempre foram, né? Aquela meia dúzia que detém todos os meios de influência, todos os meios econômicos e que definem para todos nós como é que vai ser a nossa vida. E a nossa vida vem piorando muito de qualidade, exatamente porque sem democracia de verdade, sem respeito às instituições, nós não temos poder de reivindicar, nós não temos poder de nos organizar, nós não temos poder de pressionar, os sindicatos não são respeitados, as leis trabalhistas não são respeitadas, as vitórias sociais não são respeitadas, e vai aí o nosso país ladeira abaixo e sem freios nesse caminho do autoritarismo. Então, aprendamos com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e reunamos uma vez mais, inspirados por ela no Brasil, reunamos mais uma vez mais todas as forças do liberalismo político de esquerda e todas as forças do liberalismo político de direita, que no Brasil não é muito grande, infelizmente, porque no Brasil a direita está colonizada pelo neofascismo e pelo neonazismo, muitas vezes, né? Mas ainda temos setores de direita liberais.
politicamente liberais e respeitáveis, e nós precisamos estar juntos nesse momento para salvar o Brasil.